7 hábitos financeiros que eu adotei sem abrir mão do que eu amo e fizeram total diferença na minha vida financeira ao longo do tempo. Seja muito bem-vindo ao Dio Finanças, aqui, onde eu vou falar sobre coisas que eu venho aprendido ao longo do tempo, dicas práticas da vida real, falando 100% autêntico, sem edição. Quero já adiantar que esse vídeo aqui vai ter um áudio péssimo, não vai ter edição, vai ter cortes, transições. Eu quero direto com a câmera falando com vocês, para ser o máximo de transparente possível. Eu vou falar sobre os 7 hábitos frugais que eu adotei ao longo da minha vida e me fizeram crescer financeiramente. E eu acho bem interessante saber eles, porque tem a possibilidade, através dele, de você realmente melhorar a sua vida. Tem hábitos que, com certeza, você não aplica, e ao aplicar, vai, de fato, fazer uma transformação. Assim como fez na minha. E eu vou começar falando sobre um dado que eu anotei. Ali, eu botei o roteiro lá no fundo. E, segundo um dado da Ambima, 67% dos brasileiros não conseguem poupar dinheiro, mesmo trabalhando. Mas o problema não está só na renda, está em como você lida com o que você ganha. O problema das pessoas está no como elas lidam com o dinheiro. E isso está muito relacionado com os hábitos financeiros que ela tem. Porque não adianta você tá pegando dinheiro, ganhando, lutando para fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, mês após mês, tentando entender formas de gerar renda extra, sem perceber os hábitos que você tem financeiramente. E eu vou falar sobre hábitos que vão transformar a sua vida. Tá? Só que para começar, o que você precisa entender inicialmente é que tudo começa na mente. Antes de falar sobre os hábitos, vamos falar sobre o primeiro hábito. Mas antes você tem que adotar a mentalidade correta, a mentalidade que vai fazer você caminhar sem retroceder. Então, na introdução eu coloquei aqui a mentalidade frugais, né, que vem do termo frugalidade. E antes eu não sabia o que era frugalidade. E a palavra frugalidade basicamente significa você viver com menos. Ser frugais é ser uma pessoa que consegue ter o que quer, mas somente obtendo o essencial, o frugal. Então, a frugalidade começa com a mudança de mentalidade. É parar de ser guiado pelo impulso e começar a agir com intenção. E eu coloquei uma pergunta para a gente fazer. Como eu quero que minha vida financeira esteja daqui a 1, 5 ou 10 anos? Saber o seu porquê é o que vai te ajudar a manter o foco e dizer mais não para o que não importa. Então, frugalidade, primeira coisa. Vamos para o primeiro hábito agora. O primeiro hábito é a mentalidade frugal. Exatamente isso. E pode ser que pareça um pouco clichê, mas não é, tá? Porque o hábito da mentalidade frugal é justamente o hábito de você deixar de comprar o que não é essencial. É você ser bastante radical no que você está comprando mês após mês, dia após dia, semana após semana. E é claro que para isso você tem que saber o que você comprou, ter um registro. O simples fato de você olhar na sua conta bancária o extrato e ver as transações, lembrar o que você fez nos últimos dias, já dá uma noção de onde você está colocando dinheiro desnecessariamente. E você pode, a partir daí, mudar atitudes de compras. Então, a primeira coisa é a mentalidade frugal. Não significa viver uma vida chata, não significa viver uma vida idiota, uma vida sem sentido, né? Você não pode também ser tão radical que perca o sentido da coisa, mas você precisa realmente ser frugal. E é saber para onde seu dinheiro vai, sem se privar do que realmente importa. Você cria um plano financeiro com base no que ama e não no que os outros esperam. Porque muita gente tem disso, de viver baseado no que os outros esperam que ela viva. Mas o que você tem que fazer é viver no que você quer. O segundo hábito é parar de desperdiçar as coisas, como comida, energia e objetos.
Isso é muito importante. Esse hábito é muito importante. Quando você adota o hábito, por exemplo, de parar de desperdiçar coisas para sua casa, comprar comida, lanches, que às vezes até estragam. Muitas vezes eu, quando comecei a morar sozinho, eu comprava comidas, por exemplo, queijo, comprava banana, e aí estragava, e não tinha necessidade de eu ter comprado aquela quantidade. E é claro que você só vai saber a quantidade exata que você necessita com o tempo, depois de testes e tudo mais. Mas você pode aplicar isso também para outras coisas, como objetos. Por exemplo, você compra muitas vezes uma carteira, você já tendo uma carteira, um sapato novo. E isso está muito relacionado também ao consumismo, a esse sistema de consumo que existe em nosso convívio social. E a influência, né, que as pessoas têm sobre nós, muitas vezes até mesmo empresas, marketing, a mídia em si, coloca em nossa cabeça sobre a necessidade da gente consumir para se identificar com certos grupos de pessoas. E isso pode fazer a gente quebrar a cara. Já me fez quebrar a cara, provavelmente você já quebrou a cara com isso, né? Pode compartilhar também nos comentários se já aconteceu com você, mas eu particularmente já quebrei muita cara, tentando comprar coisas para impressionar. Por exemplo, eu lembro de um dia que eu acho que eu tinha 17 anos mais ou menos, e aí eu ia sair com os amigos. E nessa época eu já tinha meu dinheiro, já desde os 13 anos de idade eu já tinha renda. E eu lembro que eu consegui fazer um empréstimo de R$600, paguei 1.000 e alguma coisa. E esses R$600 eu peguei apenas para aquela saída. Então veja, para impressionar. Hoje eu olho para trás e vejo o quão desnecessário foi aquela atitude, o quão besta foi eu fazer aquele empréstimo, que eu tive 1 ano ali pagando parcelas, porque eu tinha um trocado, quase nada, não tinha praticamente nada para sair. Eu queria muito sair. Na época tinha uma menina que eu gostava e eu queria impressionar, por isso que eu fui tentado. Notei que apareceu aquela mensagem de pedir empréstimo, sabe? Acho que já apareceu no meu também. E aí eu solicitei e consegui R$600. Só que eu paguei quase o dobro. E não foi necessário. Então, não só sobre as coisas de casa, sobre objetos, mas também sobre sua energia. O hábito de você parar de desperdiçar energia com o que é desnecessário. Às vezes se preocupa demais com aquilo que não faz nenhuma diferença, com aquilo que não vai mudar nada. E quando você percebe isso e aplica isso diariamente, faz isso ser constante, faz isso ser um hábito, então com certeza, muita coisa melhora. Vamos pro terceiro hábito agora. O terceiro hábito é substituir o caro pelo inteligente. Isso é muito interessante porque muitas vezes, por exemplo, eu particularmente já diversas vezes cortei meu cabelo. Eu cortei meu cabelo porque eu não queria gastar com um barbeiro. E eu sei que você pode dizer que é barato, que é algo necessário, mas eu, quando morava com meus pais, né? Minha mãe, mais exatamente porque eram separados, eu morava com minha mãe, eu não tinha dinheiro. E o dinheiro que eu conseguia fazer, eu sempre dei um jeito de fazer algum tipo de dinheiro, vendendo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa. O dinheiro que eu fazia, eu focava em investir. E aí eu botei no YouTube como cortar o cabelo sozinho. Eu lembro que tem um menino que ensina a usar a máquina e cortar, e eu cortava o cabelo. Então, esse exemplo se aplica a diversas coisas, como, por exemplo, lavar o carro, faxineira. Claro que se você ganhar muito dinheiro e sua energia, seu tempo, o que você faz gera essa grana, aí você pode delegar algumas coisas, porque você nesse tempo vai estar gerando grana. Mas o que acontece na maioria das vezes é que na média brasileira as pessoas estão apertadas. As pessoas vivem num limite.
provavelmente você que está me ouvindo não é uma pessoa fora da curva, que se fosse, acho que estaria vendo vídeos muito melhores que o meu. E por isso que adotar esse hábito de trocar o caro pelo inteligente é muito importante. Outro exemplo na minha vida pessoal é que tem muitas coisas que eu queria comprar até hoje. Né? Na verdade, todo ser humano acho que tem desejos e sempre vai ter. Se ele não tiver, tá perdendo alguma coisa. Tem alguma coisa em falta dentro dele. E tem coisas que pra mim era inteligente. Por exemplo, um fone de ouvido. Que eu comprei a R$ 20. Eu comprei, pra mim era algo que era inteligente. Por quê? Eu ouvia audiobook, consumia conteúdo que agregava valor e que fazia a diferença para a minha vida. Outra coisa interessante é, por exemplo, Alexia. Botar Alexia em casa. Quando você botar Alexia em casa, você pode fazer perguntas que você não teria resposta se não tivesse esse dispositivo, porque você está fazendo uma coisa ou outra e não tem condição de parar, pegar o celular, ir para o computador, pesquisar, estudar, e você pode perguntar e por áudio ela vai ter resposta. São coisas para mim que são inteligentes, para mim. E você tem que encontrar o que é para você inteligente. Porque muitas coisas inteligentes não são caras. Mas o hábito aqui é o seguinte: trocar o caro pelo inteligente. Então, lavar o carro, montar um armário, montar um guarda-roupa. E você pode falar mais aí nos comentários, mas esses são os que eu estou lembrando. A grande sacada aqui é o seguinte: corte custos sem cortar experiências. Por exemplo, pintar o cabelo em casa. Eu falei cortar, no meu caso. Fazer reparos com tutoriais no YouTube. Ligar para cancelar serviços e negociar descontos. Até, por exemplo, streams, né, que a gente paga muitas vezes. E não é inteligente. Não agrega valor pra gente. Até certo período eu estava com a Netflix. Mas eu não pagava a Netflix porque eu ganhei uma TV da minha mãe, e aí quando a Netflix estava na TV, e aí assistia. Mas aí quando apareceu o tempo de renovar, ela não tá mais com essa conta da Netflix, e só que até o fim do término da inscrição eu fiquei assistindo. Só que depois, para renovar, eu ainda pensei, né, ligar para minha mãe, pedir para ela renovar aí no cartão dela e eu transfiro. Só que depois eu pensei, isso não agrega valor. É um tempo que eu fico assistindo ali em família, mas não agrega valor para mim, para minha família, para nada na minha casa. Então, eu não vou renovar. E planos de internet é outro exemplo. E outros gastos que você pode cortar. Então, basicamente é isso. Hábito 4. Gaste com o que tem... Hábito 4. Gaste com o que tem valor real para você. Frugalidade não é sobre cortar tudo, é sobre priorizar. E isso é muito importante porque, por exemplo, você gastar com livros, comida saudável para filhos, experiências em famílias, o que dá alegria duradoura vale mais do que uma compra impulsiva. Hábito 5. Compre com consciência e com tempo. Tem um ditado, né? Provavelmente você já deve ter ouvido, que não compre nada sem antes passar 24 horas e uma boa noite de sono, para que você pense bastante. Tem um exemplo também que eu ouvi de pais, eu não sei se eu ouvi ou se era minha mãe que fazia, mas enfim, você, quando está com o filho, dizer que vai comprar quando voltar. Mas, obviamente, na hora da volta, o filho nunca lembra. Isso é verdade. Realmente, dificilmente, na verdade, a criança lembra, porque ela já vai se entreter com outras coisas, a mente dela vai... E a criança quer comprar por impulso, porque aquele momento, algo nela grita para comprar. Não só a criança, a gente também. Então, adotar certas atitudes inteligentes, fazer certas coisas que se tornam hábitos, para que a gente reflita sobre a necessidade de realmente comprar algo, é muito importante. Muito importante mesmo. Hábito 6. Adote o minimalismo prático. Então, muita gente fala
minimalismo, mas não pratica. E como é que você pode praticar o minimalismo hoje? Como é que eu posso praticar o minimalismo hoje? Na verdade, eu vou praticar hoje. Então, hoje, eu vou olhar meu guarda-roupa e tirar o máximo de roupas que eu não uso, que fica parada, ou até que está velha, desgastada, e não é útil. Então, vou fazer um check-up hoje no meu guarda-roupa, daqui a pouco. Minimalismo é você ter o essencial na sua casa. Então, quando eu me casei, por exemplo, eu já tinha uma casa para ir, que é a casa que eu moro, que é do meu pai, no caso. Mas faltavam algumas coisas. E eu comprei apenas o essencial, que era a geladeira e o fogão. Para ter ideia, no começo até a cama de casado eu não tinha. Eu dormia, eu e minha esposa é magro, né? E aí a gente dormia na cama de solteiro mesmo. Depois que a gente veio a ter uma cama de casal, mas inicialmente a gente vivia com o essencial. Era totalmente minimalista. Claro que teve muitos aprendizados. Fazem 13 anos que eu casei, muitos aprendizados que eu vou compartilhar ao longo dos vídeos aqui. Porém, o que eu quero pontuar aqui é que ser minimalista é você fazer o que você quer com o mínimo que você precisa ter para realizar tal coisa. Você ter menos coisas para ter mais clareza. É você cancelar assinaturas que não usa, como eu falei anteriormente. Revisar roupas, brinquedos, utensílios. E fazer 4 pilhas. Que é ficar, doar, vender e descartar. Então, pega tudo que você tem na sua casa, se você quiser aplicar isso agora, e separa. Coisas que você vai ficar realmente, coisas que você não vai ficar e que podem ter 3 destinos, que é a doação, a venda e o descarte. E aí eu pensei, eu vou fazer uma faxina geral no meu guarda-roupa. E o que eu não quero pra mim, eu não vou dar pros outros, então eu pensei em jogar no lixo. E aí, quando eu falei pra minha esposa, não, doa, mas tipo, eu não quero dar pros outros. E realmente eu tô pra jogar no lixo com uma certa dúvida se eu deveria doar. Porque tem gente que tá numa situação bem pior que a gente, né? Sempre tem. Porém, de uma coisa é certa. Se a gente quer mudar, a gente pode mudar. E isso pode começar pelo guarda-roupa. Não é uma frase minha, é uma frase do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eu li há muito tempo e isso ficou marcado na minha cabeça. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Comece pelo seu guarda-roupa. Mas o hábito 7, que é o último hábito, é um hábito que mudou muito a minha vida, que é você pensar no longo prazo. E eu lembro de uma vez que eu tinha uma sociedade com um amigo e ele era uma pessoa muito inteligente. Nós fazíamos uma dupla bem interessante e a gente tinha uma sociedade em fazer serviços elétricos. No caso, a empresa era de serviços elétricos. Só que eu queria implantar venda de ferramentas, eu queria ingressar digital, eu estava fazendo isso, aquilo. E ele basicamente estava conformado com aquele passo a passo que a gente já tinha, que era pegar o serviço. Eu tinha uma conta no Google, ele também tinha dele. Depois, quando a gente se juntou, a gente ia pegando serviço, que tudo, seja meu cliente, seja dele, tudo, no final era dividido meio a meio. E aí a gente compartilha ferramentas, tudo mais, experiências. Mas eu sempre ficava pensando como é que eu posso crescer. E eu percebia que ele também pensava assim. Só que tinha muita coisa que eu ingressava. E quando eu comecei a inserir os produtos que eu estava comprando para vender, que era relacionado a elétrica, por exemplo, alicate, bota, nível a laser, treino a laser, aqueles treinos a laser que eu vendia da Bosch, não sei se vocês conhecem. Enfim,
quando eu tivesse ideia de implementar, porque a minha ideia era o seguinte: eu vou fazer serviços elétricos. A partir do momento que eu faço serviços elétricos e entro nessa área, eu vou me relacionar com profissionais. Então eu quero ter tanto contato com os clientes como também com os profissionais que fazem os serviços para aumentar o meu network e conhecimento da área. E eu quero vender coisas para eles. Mas eu não quero que minha empresa seja somente de serviços para os clientes. Eu quero que ela seja de serviços de vendas e o que eu puder alcançar. Até na época eu lembro de ter uma ideia de fazer um tipo de sistema que eu tivesse uma lista com várias pessoas dentro dessa lista de profissionais e os clientes tivessem facilidade, basicamente um Get Ninja, o aplicativo Get Ninja de serviços. Eu, na época, tive essa ideia. Se bem que já existia Get Ninja, mas eu não sabia. Bem, a questão é, nessa época ouvi uma frase, se eu não me engano, em algum vídeo, algum conteúdo que eu estava consumindo, e eu ouvi dizendo que as pessoas mais ricas são as que mais pensam no longo prazo. Daí, eu lembro de ter citado essa frase para esse meu amigo. E nesse dia, foi o dia que, ao olhar para a reação dele, e eu não sei exatamente como foi, mas eu lembro que nesse dia eu decidi que ia ingressar. Nesse dia eu decidi que ia ingressar sozinho. Que não tinha como eu continuar com ele porque a gente não estava alinhado. Eu lembro que nesse dia eu não queria. Eu ia dividir serviços dos outros negócios que eu queria ingressar. Não ia juntar, porque eu basicamente estava criando tudo e a gente só fazia coisa junta nos serviços. Mas essa frase que eu ouvi, que eu não lembro exatamente como foi, basicamente foi que as pessoas mais ricas sempre pensam, quanto mais longo prazo você pensar, mais rico você vai ser. Foi basicamente isso que eu ouvi. E a partir daí, eu comecei a adotar hábitos de longo prazo. Hábitos de longo prazo. Eu comecei a ser constante em tudo que eu queria fazer. Então eu comecei a fazer um podcast e gravava todos os dias. Eu comecei a ingressar em outros setores e fazia com constância. E eu sempre fui bom em matemática. Eu sempre gostei de ensinar matemática. Tanto é que a minha primeira fonte de renda foi através de aulas particulares de matemática, quando eu tinha 13 anos. E se tinha uma coisa que eu aprendi com a minha habilidade de matemática é que eu dominava porque eu fazia muito cálculo. Eu dominava os cálculos e o ensino porque eu repetia, errava muito. E a palavra, a prática leva à perfeição faz muito sentido, né? O ditado popular faz muito sentido. Você vai errar. Sim, vai errar, com certeza. Eu já estou começando esse vídeo errado. Eu estou gravando com áudio péssimo, com uma imagem que não é das melhores, mas é a do meu celular. E meu celular não é um celular com uma câmera super, ultra, mega boa. Mas eu sei que você está me ouvindo. Eu estou eu estou construindo um conteúdo aqui, eu estou construindo uma audiência aqui. Eu estou compartilhando conhecimento aqui. E para mim isso é o que importa. O que importa agora não é eu ter as melhores ferramentas, não é ter as melhores oportunidades, é começar um projeto que eu estou em mente. E se você está aqui, é porque realmente não importa se a câmera é boa, se o áudio é um dos melhores, se der para ouvir, é o que importa. E esse projeto é um pensamento a longo prazo. O canal no YouTube que eu criei aqui é um projeto a longo prazo. E eu estou fazendo isso porque eu tenho um hábito de pensar a longo prazo. Por exemplo, eu, antes de ter renda no digital, a minha última fonte de renda foi vendendo doces na rua. E eu vendia brownies. Eu já vendi várias coisas na rua. Já vendi várias coisas sem ser na rua também. Aqui no digital, produtos físicos também. E
Quando eu vendia brownies na rua, que foi a minha última experiência, pode ser até que eu volte, mas no momento eu estou 100% no digital. E até então eu pretendo ficar, né? Mas o que eu pensei quando ingressei no digital eu quero montar uma fonte de renda consistente que me gere dinheiro sem eu estar necessariamente presente como um negócio, e eu quero que eu consiga fazer sem ter recursos para investir inicialmente e de casa, para que lá na frente eu consiga ter uma vida mais tranquila. Então eu comecei a trilhar caminhos paralelamente às vendas na rua e fazer coisas aqui no digital para ter essa renda, pensando no longo prazo. Você tem que ter clareza do seu plano. Você tem que saber onde é que você quer. Onde é que eu quero estar? É a pergunta que eu fiz inicialmente, né? Onde é que eu quero estar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos? Qual é a vida que eu quero ter? Porque se eu não soubesse, se eu não tivesse clareza exatamente do que eu queria, nesse ano, eu estaria vendendo na rua. Eu estaria tendo meu faturamento de 3, 5, 10 mil reais. É claro que a gente não bota no bolso o faturamento. Mas, pô, dava para eu ter um lucro de 2, 3 mil e até 5, 6 mil reais. Dava para eu ter. E isso, muitas vezes, para algumas pessoas, é bom, é legal, tá bom ter esse rendimento. Mas para o meu planejamento, para esse ano, para os meus projetos, para o que eu quero para mim, para as coisas que eu quero conquistar, não era. E por isso que eu decidi fazer algo, porque lá no longo prazo eu quero obter coisas, ter coisas, eu quero viver experiências que eu não vou conseguir fazendo o que eu faço. Então você tem que pensar, o que você tem hoje, os resultados que você tem hoje, é fruto do que você vem fazendo nos últimos 5 anos. E se você continuar fazendo o que você faz, provavelmente você não vai ter resultados diferentes. Se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. E por isso que eu iniciei esse canal. Por isso que eu iniciei esse projeto. E vou dar um conteúdo extra aqui para você, que ficou até no final. Na verdade, se você está até aqui, comenta aí embaixo a palavra finanças. Ou melhor, eu amo finanças. Comenta aí embaixo, eu amo finanças. Porque eu vou saber que só as pessoas que ouviram isso acho que comentaram. Porque agora eu vou falar sobre os gatilhos emocionais. Muitas compras não vêm de necessidade, mas de emoções mal resolvidas. Tédio, recompensa, estresse. Quebre esse ciclo. Identifique o que está por trás do impulso. Substitua o ato de comprar por outra forma de recompensar, como leitura, caminhada ou conversas. Por exemplo, muitas vezes você não compra porque quer, mas por impulso. Porque o tédio hoje é algo bem interessante, já que muita gente tem muita informação, na era digital tem muito conteúdo, tem muita coisa para te deixar animado. Sabe? É a era da dopamina, né? É a era de que, se você olhar para qualquer lado, tem algo para te entreter. Vamos botar como a era do entretenimento. E nessa era do entretenimento, o tédio é inegável. Ou melhor, o tédio é inaceitável. E aí muita gente não consegue vencer o tédio. O tédio de fazer aquilo e ficar naquilo. E se você consegue enxergar com outra ótica, você consegue também mudar muita coisa na sua vida financeira. Por exemplo, eu posso substituir um fast food por
cozinhar em família. E aí você, em vez de comprar algo, você pega o que você já tem no seu armário e cozinha. Para você sair do teto. Muitas vezes resolve, muitas vezes não. E isso você tem que parar e pensar, como é que eu posso quebrar esse ciclo? Como é que eu posso, depois de identificar o que está por trás do seu impulso, você tem que parar e pensar, como é que eu posso quebrar esse ciclo? Então, a conclusão é simples. O que é frugal para mim? Frugalidade não é prisão, gente. É liberdade. Você escolher o que você quer comprar, o que você quer ter, o que você quer para a sua vida, sem a influência do que as outras pessoas acham a respeito disso. Claro que é bom ouvir, mas deixar que essa influência determine as suas escolhas é horrível. Então, claro, aqui não é uma fórmula pronta. Não existe fórmula pronta. Esse canal eu não criei para trazer fórmulas prontas. Eu não vou falar de uma vida que eu não vivo. Eu não vou ser como todo mundo no YouTube que falam de coisas bonitas, como se tivesse tudo bem. Mas a gente sabe que na realidade não tá. A gente tem nossas fragilidades e eu pretendo ser o mais transparente aqui. Crie a sua versão sustentável. Descubra o que realmente importa para você e viva em paz com isso. Viva com propósito e controle financeiro. E é exatamente isso que eu pretendo falar: controle financeiro e algumas coisas que ajudam nas finanças, mas de uma forma geral. Não esquece de, se, claro, agregou para você deixar o like nesse vídeo já aqui. Quando deixa o like, é uma das formas que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. É relevante para pessoas como você e ele vai impulsionando para mais pessoas iguais a você. Então, a palavra-chave é eu amo finanças. Se você puder comentar, também influencia isso. Eu já percebi na prática, quanto mais comentários o YouTube entrega mais às pessoas. E meu objetivo é esse. Espero vocês no próximo vídeo.